Olá pessoal, tudo bem? Então vamos comentar hoje, terça-feira, 2 de abril, abertura do mercado no Tesouro Direto, movimento das taxas e algumas notícias interessantes que eu acho que vão determinar o andamento do mercado. Gostaria de comentar, em primeiro lugar, foi divulgado ontem, 1º de abril, segunda, o Boletim Focus, mas o que nos interessa aqui não é o Boletim Focus em si, e sim a distribuição das opiniões, das projeções dos analistas financeiros, né? Como todo mundo sabe, o Boletim Focus é um compilado de projeções, de expectativas. Então isso aqui mostra, gente, isso aqui é a curva normal, tá? É uma curva muito utilizada em estatística em geral, em bioestatística, porque várias variáveis naturais têm essa distribuição. O que significa isso? Significa que a metade está aqui, aqui estão os valores acima e muito aberrantes para cima, e aqui os valores para baixo e muitos aberrantes para baixo, tá? E aqui está a normalidade, onde mais de 50% da distribuição se encontra, tá? Pelas cores também a gente pode ver a mudança da expectativa ao longo do tempo, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês não é o IPCA, é a projeção da Selic. Vejam que a Selic ainda continua ali com uma projeção para 6,5% da maioria dos analistas. Mas vamos ver o que os extremos estão achando e como é que isso está evoluindo. Então, partindo de janeiro amarelo, fevereiro vermelho e março preto, a gente vê que o valor aberrante para uma Selic mais alta em 2019 de 7,5%, 8%, vem paulatinamente deixando de existir. Ainda tem uma elevaçãozinha ali em torno de 7%, mas antes estava em 8%, certo? E nós vemos também, e vejam que antes era 20% da distribuição, estava acreditando aí numa Selic de 7,5%, 8%, ó, lá em janeiro, fevereiro e março. E a gente vê como caiu isso. E aumentando para o lado dos 5,5%. Vejam que lá em janeiro ninguém acreditava, em fevereiro começou a aumentar um pouquinho, em março aumentou um pouco mais. E nós aqui no canal começamos a falar disso em novembro, tem o videozinho ali para mostrar para vocês. Bom, então assim, ó, esse é o primeiro ponto. A gente continua com essa projeção forte, cada vez mais saindo de uma alta e indo para um valor mais baixo da Selic, mas a metade ainda com uma postura conservadora, digamos assim, certo? Bom, aí tem as notícias que eu gostaria de comentar. Saiu no Valor Econômico esse dado aqui muito interessante, ó, que tem um número aqui que eu quero comentar com vocês, que esse analista aqui falou assim, ó, dificilmente vamos ver os ativos brasileiros voltando para baixos patamares que vimos recentemente, afirma o estrategista. Daí de janeiro 25 não deve ficar abaixo de 8,5%. Então o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o mercado ainda está tenso, as coisas ainda estão acontecendo, ainda mais na CCJ, tramitação da reforma, etc, etc. Mas nos chama a atenção esse set point aqui de 8,5%. Tá? Aqui deixa eu mostrar para vocês como é que está o DI futuro de 2025, que é a base para o nosso tesouro pré-fixado 2025, certo? Hoje, dia 2 de abril, amanheceu aí em alta, tá? Então realmente está em 8,68, está bem longe dos 8,5 lá, que é a marca, o set point definido aqui por esse analista. Então, será que esse ponto é um ponto interessante para venda? Né, para você vender os ativos? Essa é uma pergunta que cada investidor tem que responder. Pelo que parece do comentário, eu acho que ele quer dizer que é um ponto bom para vender, certo? Senão não teria por que citar esse ponto. Outra coisa que eu acho interessante, que vai determinar muito os rumos nessa semana e nos dias seguintes, é a tramitação da reforma da Previdência na CCJ, tá? Então assim, ó, nós temos aqui, ó, e que esse levantamento que eles fizeram, que 35 integrantes votariam a favor do texto, 21 contra e 10
indefinidos. Tá? E ele cita aqui que para aprovar precisa maioria simples, de 66, ou seja, 33 mais 1, 34. Então nós teríamos 34 votos. O governo já tem, então passa. Então esse otimismo que a gente viu no finalzinho da semana passada e tal, claro que um pouco de influência do exterior também, mas eu acho que se deve a isso. Agora, o que o mercado passa a olhar? Passa a olhar algum ruído aqui. Então, sobre ruídos aqui nessa parte, o que nós gostaríamos de destacar? Nós gostaríamos de destacar que o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai falar na CCJ na quarta-feira 3, tá? Isso pode gerar um estresse, porque veja a declaração que ele deu na Comissão dos Assuntos Econômicos do Senado, né? Dizendo que não tem apego ao cargo e tal, uma declaração aí que eu acho que não ficou muito boa, tá? Vamos ver o que ele pode falar amanhã, tá? Eu acho que isso pode dar uma boa tensionada no mercado. Temos também uma outra declaração, deixa eu ver se tá aqui. Aqui tem essa matéria também do Infomoney mostrando a mesma coisa que o Valor Econômico mostrou, certo? Aqui, ó, tá? Que já tá no bolso, certo? Mas assim, ó, se passar muito apertado, acho que o mercado estressa. Se o governo não conseguir fazer mais do que esses 35 aqui, pegar alguma parte boa desses indecisos e passar assim com 35, 36 ou 37, eu acho que o mercado vai tensionar também. Essa votação está prevista para o dia 17. O relator, o que eu queria falar era o seguinte, que o relator desse projeto na CCJ pretende dar o seu parecer até o dia 9 de abril, então terça que vem, tá? Isso são datas aí bem interessantes, tá? Então ele vai dar o parecer favorável, então um pouquinho antes ou no dia o mercado pode reagir bem, porque vocês sabem que o mercado antecipa, então a gente pode ter uma quedinha nas taxas. Conforme forem indo as negociações, a votação no dia 17 pode dar uma tensionada, ou se o governo fizer um placar largo o suficiente, pode haver uma euforia e as taxas caírem bastante no Tesouro Direto, tá? Então a gente tem que estar atento a todos esses detalhes aí, se a gente está procurando um momento legal de entrar ou de sair de algum dos papéis, tá? Então, notícias aqui em geral, assim, o presidente da República diz que a reforma até junho sem muita desidratação. Bom, isso aí é amplamente discutível, né? Outra notícia aqui já mais pro lado negativo, o clima entre Bolsonaro e Congresso ainda não está pacificado, certo? Então é isso, vamos ter emoções fortes. Agora vamos ver as taxas no Tesouro Direto na abertura agora da manhã, dia 2 de abril. Bom, pessoal, aqui estão as taxas, não tem praticamente diferença nenhuma. O IPCA mais 24 está com a mesma taxa, os típicas longos estão com a mesma taxa, aqui está a abertura de ontem, da segunda-feira, ali ó, 1º/4, tá? Baixou 0,01%, o prefixado 22, o 25 baixou 0,02 e o 29 0,01, quer dizer, tá tudo igual, certo? Tudo em paz no Reino da Pérsia. Bom, pessoal, então assim, ó, temos bastante coisa para acompanhar aí nos próximos dias. Acho que amanhã, dependendo do que o Paulo Guedes falar na CCJ, pode haver muita tensão. Eu espero que alguém da equipe tenha dito para ele evitar esse tipo de comentário de eu não tenho apego ao cargo, qualquer coisa eu tô saindo. Não é o tipo de coisa que um político com a responsabilidade dele devesse falar. Vocês lembram que isso estressou bem o mercado semana passada, uns dias atrás, tá? Eu espero que alguém dê um alerta para ele não cometer esse tipo de fala, né? As perguntas podem ser fortes, tá? E eu acho que essa análise aí, essa entrevista com a CCJ vai ser muito importante para justamente ver o poder que o governo vai ter de convencer aqueles indecisos e trazer para o seu lado para aprovar a reforma. Se ele conseguir trazer bastante daqueles 10, aí eu acho que o mercado reage bem. Caso contrário, vai tensionar. Tá? Vamos ver o que o relator vai publicar
Ele tem uma outra matéria que ele diz que, deixa eu ver, acho que é essa aqui, não, esse aqui é o termômetro da Previdência. Tem uma matéria que ele cita que ele não pretende fatiar a reforma, tá? Uma coisa que a gente viu aí umas semanas atrás, acho que foi em fevereiro ainda, o senador José Serra fez uma declaração que pretendia fatiar a reforma da Previdência no Senado, o que é um sinal muito amarelo, quase vermelho, tá? Então, quando a reforma chegar lá no Senado, a gente vai ter esse estresse todo de novo. Esse é o exemplo que eu não tinha comentado ainda no canal. Essa fala do senador José Serra, dizendo que pretende fatiar, fazer uma aliança ali com o centro para fatiar essa reforma, tá? Isso é bastante perigoso para os planos do governo e com certeza o mercado não vai gostar e as taxas poderão subir, mas isso é assunto para daqui a vários meses, certo? A reforma ainda nem está sendo discutida direito na Câmara. Então, pessoal, acredito aí que as taxas possam subir um pouquinho, mas acredito que a maioria do dia vai ser uma serenidade. Ontem ele fez uma curva assim que ele subiu um pouquinho, a taxa subiu um pouquinho, depois caiu de novo. Eu acho que vai ficar muito parecido hoje, tá? Porque a não ser que venha alguma notícia mais forte de alguma das frentes aí, certo? Então, pessoal, muito obrigado por assistir e bons investimentos a todos.